Conceitos fundamentais no regime geral de previdência social. Sem isso, não existe benefício. Hoje vamos compreender por que falar de conceitos básicos no regime geral é tão importante para quem vai atuar com requerimentos administrativos. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque o que eu vou te entregar aqui, você não aprende nos livros. Como sempre, o objetivo aqui é mostrar de forma clara e com responsabilidade para estudantes de direito, bacharéis e advogados iniciantes que é possível atuar no regime geral de previdência social, na esfera administrativa, com técnica, segurança jurídica e honorários compatíveis, desde que saibam analisar corretamente o caso concreto. Muitos alunos pulam os conceitos e vão direto para os benefícios, e isso é um erro gravíssimo. No previdenciário, quem não domina os conceitos fundamentais não consegue diagnosticar o problema. E sem diagnóstico não existe solução administrativa correta. Esses conceitos eu particularmente considero o alfabeto do regime geral de previdência social. Vamos começar com o conceito da carência. O que o estudante, bacharel ou advogado iniciante precisa entender? Primeiro, carência é o número mínimo de contribuições mensais exigidas para determinados benefícios. O problema comum do iniciante é achar que todo benefício exige carência. A solução técnica é entender que alguns benefícios exigem carência, mas também tem aqueles benefícios que dispensam a carência. Alguns, inclusive, têm carência reduzida ou diferenciada. A carência é contada a partir da primeira contribuição válida, conforme a determinação legal. E sem carência não adianta falar em tempo de contribuição. Agora vamos para o conceito de qualidade de segurado. Essa é a chave de entrada do sistema previdenciário, que é adquirida a partir da inscrição do segurado e da sua contribuição válida. O problema recorrente é o segurado ter tempo e carência, mas não ter a qualidade de segurado. A solução é a seguinte: antes de fazer os requerimentos, analisar se ele está contribuindo, se já efetuou contribuições mínimas, pelo menos de 6 meses após a recuperação da qualidade de segurado, embora isso não se aplique a todos os benefícios, e cada caso é um caso que deve ser analisado à luz do caso concreto. Verificar também se ele está no período de graça. Sem qualidade de segurado, o INSS nem analisa o mérito do seu benefício. Agora vamos para o conceito 3, período de graça. E o que é isso? É o tempo em que o segurado continua protegido mesmo sem efetuar contribuições. Esse período pode variar de 3 meses a 36 meses, conforme a situação do segurado e o seu caso concreto. O erro do iniciante é achar que parou de contribuir, perdeu tudo e já não existe qualidade de segurado. A solução está em identificar corretamente o prazo do período de graça antes de concluir pela perda da qualidade de segurado. Esse conceito salva muitos benefícios indeferidos por erro de diagnóstico. Agora vamos falar do fato gerador do direito. E o que é isso? É o acontecimento previsto em lei que dá origem ao benefício. Exemplos: óbito, pensão por morte. O óbito aqui é o fato gerador que vai originar o benefício da pensão por morte. Incapacidade vai dar direito aos benefícios por incapacidade. O fato gerador aqui é a incapacidade constatada. Idade mínima para a aposentadoria. Esse é um fato gerador, desde que também esteja preenchido o requisito carência. O problema comum é pedir o benefício sem o fato gerador estar configurado, mas a solução é sempre perguntar: o fato gerador já ocorreu?
todo benefício começa a partir do fato gerador. Agora vamos ao conceito dos dependentes no regime geral de previdência social. Quem são os dependentes? São pessoas que podem receber benefícios de pensão por morte ou de auxílio reclusão. Divide-se em 3 classes. Nós temos a primeira classe, e deve ser respeitada a hierarquia. E nessa primeira classe, nós temos o cônjuge, o companheiro, os filhos menores de 21 anos ou inválidos de qualquer idade, se portadores de doença mental, intelectual ou deficiência grave. Temos também os dependentes de segunda classe, que são os pais, mas deve comprovar a dependência econômica, e temos ainda os dependentes de terceira classe, que são irmãos menores de 21 anos ou inválidos nos termos da lei, portadores de deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, conforme já descrito aí na primeira classe. O problema comum é achar que todos os dependentes têm o mesmo direito. Isso é um erro. A solução é entender que uma classe exclui a outra e assim sucessivamente. Vamos ao conceito de direito adquirido. E você, sabe o que é isso? Eu vou lhe explicar. É quando o segurado cumpriu todos os requisitos antes da mudança da lei ou até mesmo antes do óbito. E neste último caso, em razão disso, pode assegurar a pensão por morte para os seus dependentes. O problema comum é aplicar regra nova a quem já tinha direito adquirido pela regra anterior. Mas a solução está em verificar a data exata em que os requisitos foram preenchidos. Direito adquirido, entendam, é blindagem jurídica. Todo benefício é uma equação. Fato gerador, as qualidades de segurado, as carências e o enquadramento correto. Se você domina esses conceitos, conseguirá identificar o problema com clareza, construir a solução administrativa correta e atuar com segurança no regime geral de previdência social. Tem um detalhe: no previdenciário, conceito não é teoria, é ferramenta de trabalho. E quem domina o básico resolve o problema complexo. E vamos encerrando por aqui. Até o próximo vídeo e não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho das notificações.